Olá, esse é o Visões do Brasil, uma parceria do Interesse Nacional com o Instituto Brasil do King's College London. E hoje estamos conversando com a Alessandra Castilho, que acabou de concluir o doutorado dela, no doutorado conjunto entre a USP e o King's College London. Bem-vinda, Alessandra. Obrigada, Daniel. Obrigada pelo convite. Prazer Bem, estar aqui. eu sei que sua pesquisa falou sobre a política externa brasileira durante a ditadura militar. Fala um pouco sobre o que você descobriu, o que você traz de novo na sua tese de doutorado. Bem, a minha pesquisa, mais especificamente, tratou do papel do Itamaraty na legitimação da ditadura militar, do governo militar no exterior, né? Então, o que eu vi, talvez seja a principal descoberta da pesquisa, é que a gente pode, talvez, trabalhar a imagem do Brasil no período da ditadura em 3 fases. Então, primeiro a gente tem 64, em que há o golpe militar e você tem o apoio, né, inclusive para a legitimação do governo militar no exterior de potências estrangeiras como os Estados Unidos e a Inglaterra, que trabalharam para garantir esse reconhecimento, né, do novo regime. E você começa a ter uma mudança ali de percepção com o AI-2, em 65, em que esses governos já começam a perceber essa virada autoritária, né, não que já não fosse autoritário, mas na visão deles, né, de fato, uma virada autoritária. E depois, em 68, com o AI-5, em que a imagem do Brasil se torna o Brasil se torna bastante criticado no sistema internacional, principalmente com relação à violação de direitos humanos, e você começa a ter atuação, né, de grupos, tanto de grupos de exilados brasileiros na denúncia dessas violações de direitos humanos, de grupos ligados à Igreja Católica, a organizações como a Anistia Internacional. E o que você tem, então, já em 65, depois do AI-2, mas de forma mais contundente em 68, é uma articulação da diplomacia brasileira para conter a má imagem do Brasil no exterior. Então, se antes você ainda tinha um apoio dos países que apoiaram o golpe, a partir de 65 e principalmente a partir de 68, o governo brasileiro acaba tendo que tomar a frente, né, e criar iniciativas para conseguir recuperar a imagem do Brasil. E de que forma foi feito esse trabalho do Itamaraty? Como a política externa brasileira tentou legitimar esse governo da ditadura? Então, a gente tem alguns caminhos, como atuação em fóruns internacionais, principalmente na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na Comissão de Direitos Humanos da ONU, para barrar denúncias, né, e possíveis investigações de violações de direitos humanos cometidas pelo Estado brasileiro, mas também você tem todo um programa de relações públicas que foi arquitetado, que era chamado a campanha contra o Brasil, a campanha contra o Brasil no exterior, em que o Itamaraty era o principal ator, né? O Itamaraty iria cuidar, ser o principal ator para fazer uma contra-campanha, na verdade eles chamavam campanha contra o Brasil no exterior, o que eles viam como uma campanha de difamação orquestrada pelo movimento comunista internacional, as palavras do governo brasileiro, para derrotar uma das principais vitórias da Guerra Fria, que tinha sido a deposição de Jango e o golpe de 64. Então, o Itamaraty atuou em vários países, mas principalmente essa frente atuou nos países da Europa Ocidental, então, Inglaterra, França, Alemanha Ocidental, Itália, e nos Estados Unidos, através de artigos plantados em jornais, trabalho com jornalistas, principalmente da área econômica, né, projetos que consistiam em levar jornalistas da área econômica para o Brasil para que eles pudessem documentar o milagre econômico, monitoramento de palestras dadas por exilados no exterior. Você tem o caso, por exemplo,
do Jean-Marc von der Weyde, que era um exilado brasileiro que palestrou em diversos países, né, na Europa, na América do Norte, no Canadá. Em todas essas palestras você tinha um monitoramento do conteúdo dessas palestras pelo Itamaraty, inclusive fazendo lobby pelos governos para impedir a concessão de visto a esse exilado. E, em alguns casos, como no caso da Alemanha Ocidental, a criação de um plano de relações públicas por uma empresa profissional que teria o apoio também de empresas privadas que investiam no Brasil, né? Na verdade, esse programa não chegou a sair do papel, mas ele foi feito pela embaixada com auxílio de uma empresa de relações públicas, e eles buscariam financiamento de empresas como a Volkswagen, a Mercedes-Benz, a Varig. Então, você vê que era uma campanha muito bem arquitetada e estratégias muito sofisticadas. E você consegue avaliar se essa campanha foi bem sucedida, ou que resultado isso pode ter para o Brasil? Uma coisa que me parece interessante quando a gente olha a documentação, e a gente olha principalmente depois, nos anos 70, né, porque a minha pesquisa vai até o final do governo Médici, o início do governo Geisel, numa época em que os direitos humanos começam a entrar em pauta, mas ainda não são a pauta como o que acontece no final da década de 70, com a política externa do governo Carter, por exemplo, que vai em cima de países como Chile e Argentina, num outro momento que são condenados e que sofrem penalidades por questões relacionadas à violência de Estado, ao terrorismo de Estado. O Brasil, ele foi razoavelmente bem sucedido, porque, com algumas exceções, a maioria dos casos contra o Brasil foram arquivados, né? Até onde eu lembre, e inclusive alguns documentos do Itamaraty mostram que o governo argentino e o governo chileno buscaram aconselhamento do governo brasileiro sobre como lidar com essa questão, né, as ditaduras chilena e argentina, como lidar com essas questões nesses fóruns internacionais. Então, acredito que a gente possa dizer que a diplomacia brasileira foi muito bem sucedida nesse aspecto. Mas a questão mais interessante é ver como o discurso da lógica da Guerra Fria está impregnada nas justificativas, nessa ideia o que eles chamam de campanha contra o Brasil, que seriam os relatórios da Anistia Internacional, as campanhas da Igreja Católica com relação à tortura e a violações de direitos humanos, como tudo isso seria orquestrado pelos soviéticos, pelo movimento comunista, para manchar propositadamente a imagem do Brasil, algo muito parecido com o que você vê nos discursos da política externa hoje, né, com relação, se na época eram os direitos humanos, hoje, né, a política brasileira com relação à Covid-19, a política brasileira para o meio ambiente. No discurso presidencial atual, as críticas a essas políticas são críticas dentro de uma campanha conspiratória para difamar o Brasil perante a comunidade internacional. Então, isso é interessante para ver como esses discursos vão se repetindo nesses contextos autoritários, digamos assim. E, para ficar bem claro, não havia nenhuma evidência de um complô soviético ou de ninguém mais para fazer campanha com o Brasil, ou hoje em dia. Você chegou a analisar isso também, se tem alguma evidência de campanha, de fato, contra a imagem do Brasil? Não cheguei a encontrar. Mas é interessante, por exemplo, como a Anistia Internacional virou uma pedra no sapato, e eles realmente acreditavam que era uma ONG financiada por Moscou, o governo brasileiro, e que deveria ser combatida. Eu sei que o seu trabalho a sua análise acabou antes de chegar ao final da ditadura, mas fala-se também sobre o impacto dessa imagem no processo de fim da ditadura, né? O Roberto Simon revelou um documento recente em que há uma conversa nos bastidores da ditadura falando sobre o quanto, conversa até com o Kissinger nos Estados Unidos, falando sobre o quanto a imagem do Brasil era negativa e isso estava atrapalhando o governo brasileiro, né?
Não, sim, nos arquivos de Londres, por exemplo, eu encontrei recentemente documentos referentes à visita de Estado que o presidente Geisel faria ao Reino Unido, em 76, se não me engano, e essa visita ocorreria alguns meses depois da morte do Vladimir Herzog, né, que foi morto pelas forças de repressão, e que era um jornalista que tinha trânsito no meio do Reino Unido. Ele trabalhou para a BBC, né, e ele tinha trânsito, inclusive, com o consulado em São Paulo, ele tinha contatos, conversava com membros do consulado, né, e o, o embaixador do Brasil em Londres, se não me engano era o Roberto Campos, na época ele foi taxativo com o governo britânico, falando que direitos humanos não era uma questão a ser tratada nessa visita de Estado, não deveria ser, era um assunto proibido por parte do governo brasileiro, principalmente o caso Herzog. Então, você tem, além dos atritos com o próprio governo americano durante a gestão Carter, que já são mais conhecidos.